Então hoje nós temos a grata satisfação de ter uma visita numa expositora navegante, né? Qual é o seu centro? Na Casa de Oração Maria de Nazaré, Itajaí. Casa de Oração Maria de Nazaré, em Itajaí. Ela mora em Navegante, mas frequenta essa casa em Itajaí. É a nossa irmã Suzana Soares, mais uma vez com a gente. Muito, muito obrigado desde já pela presença. Que Jesus lhe inspire agora e sempre. À vontade, a casa é sua. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada aos queridos amigos e amigas que vieram aqui nessa noite fria, tardiamente fria, né? Estar conosco. Obrigada aos trabalhadores desse tabernáculo que abrem as portas com tanto carinho para nós estarmos aqui. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo possam estar convosco e conosco. Na questão número 922 do Livro dos Espíritos, o professor Rivaio questiona os espíritos: qual seria a chave ou a solução para que um homem na Terra encontre felicidade relativa? E ele pergunta de uma felicidade relativa porque parte do princípio de que felicidade plena, vida perfeita, não é um objetivo alcançável para nós que estamos aqui encarnados, que estamos ainda em aprendizado, estamos em sofrimento, ainda estamos aprendendo pela dor e às vezes pelo amor. E aí os espíritos respondem que do ponto de vista material serve ao homem o necessário, aquilo que ele precisa, ou seja, apenas o necessário para suprir aquilo de que ele necessita de fato. E que do ponto de vista moral, atenderiam a essa necessidade, primeiro, a consciência tranquila e também a confiança ou fé no futuro. Muitos de nós, quando falamos de fé, ou quando conversamos com alguém sobre fé, ouvimos: eu creio em Deus, eu creio na vida após a morte, eu creio nos espíritos. Mas a concepção de fé espiritual que Jesus nos ensina e que Ele propõe a nós, ela é uma concepção de fé no sentido de confiar. Porque crer não é sinônimo de confiar. Eu posso acreditar, posso ter visto fenômenos, posso ter vivido fenômenos, mas isso não significa que eu me coloque em uma condição espiritual de confiar. Porque confiar é entregar. E os encarnados adoram controlar. Entregar não é uma coisa fácil de ser feita nem de ser praticada. Ainda que nós estejamos em um pequeno planeta com alguns bilhões de habitantes, que faz parte de um pequeno sistema de planetas denominado Sistema Solar, com 8 planetas e uma estrela guia que é o Sol, que faz parte de uma pequena galáxia chamada Via Láctea, em um pequeno sistema de galáxias em um universo infinito. O homem da Terra ainda acredita que tem condições de controlar a tudo e a todos que o cerca. Então, a concepção espiritual de fé não é de crença, é de confiança.
quando nós falamos de fé em tempos turbulentos, como nós estamos vivendo agora, quando nós temos conflitos de fé acontecendo, muitas vezes nós nos questionamos não sobre a nossa fé, mas sobre a fé dos outros. Sobre oradores que têm muitas palavras e poucas ações, que arrebanham as multidões e que mais adiante se descobrem que as suas atitudes não condizem com as suas palavras ou com as exigências que impõem aqueles que estão na sua profissão de fé. Quando nós nos referimos a essa estrutura de religiosidade, nós estamos falando da fé pela crença, que é uma fé que apenas aceita, sem conhecer e, portanto, sem confiar. Então, nós vamos confiar a partir de um processo interno, de exercício do descontrole, no bom sentido, de entregar devagarinho o nosso destino e as nossas rotinas à providência divina, entendendo que nós somos instrumento da grande obra de Deus e que, ao mesmo tempo, somos uma pecinha nessa obra, somos parte. E nós encontramos um exemplo muito interessante que está registrado em 3 dos 4 evangelhos sobre fé. Nós encontramos essa história no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos e no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, que é a história da mulher com fluxo de sangue, que foi curada apenas por tocar a fímbria da roupa do Cristo. E ela foi digna de registro por 3 evangelistas, porque essa história carrega um grande simbolismo consigo. A mulher, no judaísmo daquela época e na sociedade daquele tempo, era considerada já um ser inferior perante a sociedade do mundo. Era uma sociedade predominantemente masculina e às mulheres cabiam as atividades domésticas, as atividades do lar e também as atividades menos felizes fora do lar. E especificamente no ambiente do judaísmo daquela época, as mulheres tinham o acesso vedado a muitas ritualísticas, a muitas ocorrências religiosas, a muitas atividades do mundo judeu, porque as mulheres pedem sangue uma vez ao mês. E sangue sempre simboliza, em todas as crenças religiosas e espirituais, vida. Portanto, os judeus da época deduziram que se a mulher todos os meses perde sangue, ela perde vida. Logo, seria inferior ao indivíduo do sexo masculino. E uma mulher que perdesse sangue constantemente, como era o caso dessa mulher, era, assim como leprosos, portadores de doenças incuráveis, pessoas que enlouqueciam, elas eram banidas da sociedade. Os judeus possuem livros onde eles registram todos os membros da sua comunidade. E as pessoas que continham essas doenças, essas enfermidades, elas eram banidas desses livros, eram consideradas mortas e não podiam mais frequentar a sociedade. De tal modo que naquela época, por exemplo, existiam os conhecidos vales de leprosos. Em regiões distantes, as pessoas que contraíam a lepra, que era uma doença contagiosa, eram deserdadas, mortas no livro de registro de vida e abandonadas longe da sociedade. Então, a condição dessa mulher era de uma deserdada e principalmente de uma invisível aos olhos do mundo daquela época.
E apesar disso, ela ouviu falar desse homem que fazia cura, que curava doenças. E ela tentou, mesmo à margem da sociedade, encontrá-lo de todas as formas possíveis, porque, tendo já tentado todos os recursos da época, ela não havia encontrado cura. Então, ela entendeu que esse profeta, que esse homem que curava e que salvava tantas pessoas, poderia sim salvá-la. Mas, devido a esse estigma de que ela não era digna de viver entre os vivos, não era digna de viver em sociedade, ela não ousou se dirigir diretamente a Jesus. E Jesus estava naquele momento na cidade de Cafarnaum, ela havia conseguido chegar a Cafarnaum, que era para onde as pessoas se dirigiam naquela época, porque Jesus habitualmente estava ou na casa de Pedro ou na casa de João e Tiago, na casa de Zebedeu, futuros apóstolos, todos eles. E Jesus estava no meio de uma multidão, indo atender a uma criança, filha de um dirigente do templo judeu da cidade de Cafarnaum, e aquela comoção já estava formada em torno de Jesus. E ela, discretamente, vai até Jesus e toca na fímbria da túnica, que era a borda da túnica de Jesus. A borda tinha um bordado em púrpura, em vermelho, que somente os sábios tinham o direito de usar, de ostentar naquela época. Então ela toca justamente no símbolo da roupa de Jesus, que dizia aos olhos do mundo que ele era um mestre, um sábio, um profeta. E aí Jesus para naquele instante, e nós consideramos inclusive que é um momento divertido nos evangelhos, porque Jesus diz: parem, parem, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E aí Pedro, que é muito a cara dos encarnados, ainda hoje, Pedro diz: Senhor, estamos aqui no meio de uma multidão e o Senhor vem nos dizer que alguém te tocou? Pedro, super humano e ilimitado, que ainda tinha todas as dificuldades que nós também ainda temos para entender Jesus. E aí ela se arrasta até Jesus e diz: fui eu, Senhor. Perdoe-me, porque eu não tive coragem de me dirigir a ti. E Jesus diz a ela: vai em paz, porque a tua fé te curou. Então nós temos inúmeros exemplos de curas que Jesus operou, de transformações morais e do caráter. Mas esse exemplo é especial porque ele nos mostra que, mesmo quando nós nos sentimos completamente invisíveis, Jesus é capaz de nos ver e de nos sentir. Que Jesus não esquece nenhuma criatura que esteja passando por qualquer circunstância aqui na Terra. E dizem alguns historiadores do plano espiritual que teria sido essa mulher que entrou para a história também depois nos evangelhos como Verônica ou Berenice, que enxugou a face de Jesus durante o Calvário, em uma das suas quedas. Então a fé é um exercício que parece simples, parece fácil. Agora aqui nós estamos na presença de energias muito positivas, sentimos motivação, sentimos ânimo. Mas e quando nós voltarmos para as nossas dificuldades, como nós fazemos? Quando voltarmos para o lar, onde nós temos treinadores da nossa alma, testando todas as nossas virtudes,
ao ambiente do trabalho, onde as pessoas nos questionam, onde nós também somos testados, o quanto nós estamos dispostos a aprender aquilo que aquelas pessoas querem nos ensinar, ou que Jesus quer nos ensinar através daquelas pessoas. Kardec reservou um capítulo inteiro à fé no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 19, que se chama A Fé Remove Montanhas. Nesse capítulo, ele nos explica que as montanhas a que Jesus se referiu no Evangelho de Marcos, capítulo 14, que seriam capazes de serem movidas através da fé, não são as montanhas físicas do mundo, porque isso feriria as leis objetivas do mundo material. Mas são as montanhas morais que nós precisamos remover e mover dentro de nós e no nosso entorno. Não são as montanhas físicas ou as pedras que nós somos capazes de mover através da fé. E um espírito que se autodenomina como José deixa uma instrução neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele explica que o homem pode sim ter fé em si mesmo. Sim, é possível viver uma vida sem fé em Deus, sem fé em Jesus, acreditando em si mesmo para poder obter as suas realizações no mundo material. Mas que para que nós possamos encontrar uma realização do ponto de vista espiritual e dizemos também emocional, é necessária a fé como exercício da confiança em Deus. E a fé é um ponto de partida maravilhoso para nós quando não sabemos por onde começar. Quando nós enfrentamos um problema de tamanha magnitude que nós não sabemos como vamos solucionar, como nós vamos resolver. Ou mesmo quando nós cometemos erros e equívocos tão grandes que não sabemos como começar a consertar. Este mesmo Espírito, José, nos diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade. A esperança nasce, cresce e frutifica através da paciência. Paciência para abrir mão da tentativa de controle. Paciência para, em um momento de dúvida, em um momento de decisão, elevar o pensamento a Jesus e pedir que as coisas sejam resolvidas da maneira que for melhor para a nossa evolução, não da maneira que nós queremos, ou não de modo a nos fazer ganhar. Porque muitos dos conflitos que nós vivemos são derivados da mentalidade da criatura humana de vitória e derrota. É como se fosse uma medição de forças, onde eu posso até estar cansado, querer desistir, mas eu não desisto para não entregar a vitória ao meu adversário. Quando eu exercito a confiança, eu aceito a paternidade de Deus, reconheço que eu sou filho, que eu sou aprendiz. E peço que Ele me ajude a transitar por esses caminhos espinhosos que eu estou aqui passando. Se eu sou filho e sou aprendiz, significa que as dificuldades que eu enfrento não são penas ou punições que um Deus julgador e vingativo me impôs pelas minhas quedas passadas. Significa que são aprendizados, são lições que eu preciso aprender para me enriquecer.
E como são valiosas as alegrias que um homem encarnado pode vivenciar quando percebe que uma situação que antes aborrecia, ofendia, irritava, agora passou com naturalidade. Nossa, como isso me incomodava, como isso me tirava a paz. E agora aconteceu de novo. E eu passei bem por isso. Talvez a maior alegria acima dessa seja apenas a alegria da caridade, do amor multiplicado, do amor praticado. Então começamos com a esperança, porque nós esperamos e confiamos nesse Pai que está nos ajudando, que está nos amparando. E principalmente, meus amigos, quando eu entrego com esperança, eu dou permissão a Jesus para me ajudar. Não nos esqueçamos de que a lei maior universal é o livre-arbítrio da criatura. Jesus não passa por cima do livre-arbítrio de nenhum de nós. Nós recebemos ajuda quando estamos receptivos. E principalmente quando damos permissão, quando pedimos. Porque em muitos momentos nós queremos ser ajudados. Nós queremos ser ajudados nos nossos termos, de acordo com as nossas regras e as nossas expectativas. Então, falando de vida prática, o exercício de esperar em Deus envolve abdicar do desejo de vencer, abdicar da vontade de controlar e confiar que em tudo existe um aprendizado necessário. Não é porque eu estou passando por isso a pergunta a ser feita. A pergunta é: o que eu preciso aprender com isso? Porque quando eu aprendo, eu passo para novas etapas de aprendizado. Eu dominei aquele conhecimento, eu evoluí naquele aspecto. E aquilo que antes me incomodava já não incomoda mais, e aí eu posso dar novos passos. Aí eu deixo para trás aqueles aborrecimentos que vão se tornando pequenos e que antes tomavam conta do meu pensamento, das minhas emoções, me colocavam em profundo desequilíbrio. E o próximo passo, depois que nós conseguimos estabelecer essa conexão de entrega, é amar, que é a caridade. A caridade é que o professor Rivaio se refere em toda a obra de codificação do Espiritismo e a que Jesus se refere nos Evangelhos, é o amor por todos. Mas isso não significa amar a todos. Nós não temos como amar alguém que deliberadamente nos fez mal, alguém que nos feriu. Mas nós podemos tratar como se amássemos. Quando nós vemos no Evangelho João Batista dizendo que o Verbo se fará carne, ele está nos dizendo que Jesus, que era o amor em espírito, viria nos mostrar o amor vivido na carne. Então, o amor como verbo não é sentimento, é atitude, é ação. Então, eu começo a desfrutar desses pequenos momentos de paz íntima, dessas pequenas conquistas que eu vou tendo e quero compartilhar. E aí eu vou levando uma palavra positiva, um sorriso para alguém, eu consigo deixar para lá aquela pessoa que foi tão ofensiva. Devagarinho eu vou perdoando, vou seguindo em frente.
na criatura encarnada, as mágoas e as dores fazem uma consubstanciação na região do peito, uma pressão, e aí essa pressão vai cedendo, pouco a pouco. E aí nós começamos a compartilhar, porque o amor nunca divide. Quem dá sempre multiplica, porque leva adiante. É esse amor a que Paulo de Tarso se refere na carta aos Gálatas, capítulo 2, uma citação bastante famosa, quando ele diz que não é mais ele que vive para o Cristo, é o Cristo que vive nele. Nós que estamos aqui ainda aprendendo a dar os nossos primeiros passos, certamente não iremos alcançar o nível de iluminação de Paulo de Tarso. Mas nós podemos sim, de vez em quando, ajudar alguém a matar a saudade de Jesus. Quantos de nós estamos com saudade de Jesus? Saudade de um gesto simples, sincero. Saudade de sermos vistos. Saudades de recebermos um gesto de amor. Isso é ter o Cristo vivendo dentro de nós. É ser uma carta de Jesus de vez em quando. Porque todo o tempo nós não estamos prontos ainda e nem aguentamos, essa é a verdade. Mas de vez em quando é possível que nós façamos com que alguém se sinta protegido e amado por Jesus. Que alguém receba através de nós esse carinho de saber que não há solidão. E saibam que mesmo que nós nos sintamos solitários, quando nós nos tornamos solidários, essa solidão também diminui. Porque no lugar da solidão, vem o amor preenchendo, vem a multiplicação do amor. Então, exercitar a fé não é repetir práticas religiosas, nem rituais, nem recitar, e muito pouco é pregar, mas sim exercitar. Todos os dias começamos o dia, entregamos a Jesus, damos permissão a Jesus para nos inspirar, para nos dar sabedoria, para nos pacificar. Quando nós sentimos que a emoção está tomando conta, quando o coração começa a acelerar, quando dá um calor e vem aquela vontade de torcer o pescoço do personal trainer da alma, aí nós lembramos de Jesus, respiramos, recomeçamos, perdoamos. E aí quando nós terminamos o dia, nós agradecemos. E no outro dia começamos de novo. São muitos séculos para todos nós de quedas, de erros, de aprendizados. Então, nós não vamos conseguir todos os dias. Sim, haverá dias em que nós seremos agressivos, haverá dias em que nós iremos perder a paciência, em que nós vamos nos desesperar. Mas exercitando um pouquinho a cada dia, essas dificuldades vão diminuindo. O que não significa que a vida se tornará mais fácil, porque cada um de nós vive o necessário para aprender, para se esclarecer. Mas significa que a nossa perspectiva será diferente.
que quando eu enfrentar aqueles desafios, eu vou olhar para eles com uma nova consciência. E aí, vamos conseguir obter aquela felicidade relativa a que os espíritos se referem. Podemos ter ou não ter materialmente o necessário, mas se nós tivermos a consciência tranquila e a fé, a confiança no futuro em Deus, nós conseguimos navegar com muito menos dificuldade pela nossa trajetória. Essa é a fé vitoriosa. Talvez a fé, dentro desse propósito, nos cure uma enfermidade, como foi o caso da mulher que tinha essa doença. Talvez sim, talvez não, porque cada um de nós é único. Desde o momento em que nós fomos criados como espíritos, nós somos únicos. Então, as leis divinas não se aplicam de maneira implacável a todos nós. Deus não aplica o olho por olho, dente por dente. E o bem que se faz vai apagando sempre o mal que se fez. Então, se nós nos propusermos a estarmos em movimento, trabalhando de dentro para fora, essa concessão de controle, pouco a pouco, esse controle da nossa ansiedade, esse exercício de esperar, nós vamos começar a fazer bem a nós mesmos. E com o passar do tempo estaremos em condições de fazer bem aos outros também. E aí podemos ser essas pequenas cartas de amor a Jesus. Podemos levar Jesus àqueles que possam estar se sentindo esquecidos por eles. Embora nenhum de nós jamais tenha estado esquecido. Nós gostaríamos de convidar aqueles que se sentirem à vontade para fechar os olhos, para que nós possamos agora, que estamos aqui nesse tabernáculo de Jesus, que estamos inspirados pelos mensageiros e trabalhadores da obra dele, fazer esse pequeno exercício de entrega, de confiança. Todos nós temos as nossas dores. Mentalize as dores que hoje machucam seu coração, faz o seu peito sentir aquele aperto. Peça, dê permissão a Jesus para que Ele possa encaminhar tudo da forma que for melhor para você como filho de Deus. Que Jesus possa ajudar você a superar esse momento de dificuldade, a superar essa parte da sua personalidade da qual você não gosta. Que você consiga entregar a Ele o seu projeto espiritual. Visualize a si mesmo, livre desse impedimento, livre dessa preocupação. Veja o seu rosto tranquilo, sereno. Veja um sorriso. Veja a paz irradiando de você mesmo. Veja você cercado de pessoas a quem você ama. Sinta a paz da consciência tranquila com Jesus. Sinta o quanto você é amado por Jesus.
sinta uma presença de amor que está escrita lá na sua consciência de Filho de Deus. Neste instante, peça que Jesus te ajude a se conectar com essa essência de Filho de Deus que é sua. Que Ele faça transbordar em você amor, paciência, confiança e esperança. Entrega a Jesus as tuas aflições e as tuas dores. Ofereça agora o perdão àqueles que ainda ocupam espaço na sua mente, no seu coração. Deseje sinceramente perdoar, para que você possa estar livre. Liberte-se para abrir espaço para Jesus no seu coração. Deixe essas pessoas e essas mágoas irem embora. Perdoe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Quando você estiver pronto, abra os olhos. Lembremos sempre de Jesus nos dizendo que nós somos luz e nos dizendo para brilhar a nossa luz. Todos nós temos sombras ainda. Não se martirize pelas sombras que ainda estão em você, pelas sombras que ainda te cercam. A iluminação não é aumentar a quantidade de luz que nós temos dentro de nós. É jogar luz pouco a pouco sobre as sombras que ainda existem em nós. Então, não só perdoe, como se perdoe, para que você possa, como pede e como espera Jesus, brilhar a sua luz. Muito obrigada a todos. Que o amor e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Eu considero tudo isso já uma oração de encerramento. Muito obrigado, em nome de todos presentes, pela exposição. E eu já citei 2 vezes aqui uma fala de Jesus que eu acho muito importante. Ele nunca falava assim, eu te curei, ele falava, a tua fé te curou. Né? Ou seja, mostrando que nós mesmos
é que temos essa luz que você falou agora no final. Você tem a sua luz. Todos nós temos a nossa luz. Então a gente tem sempre que buscar, nós temos que fazer sempre a nossa parte também. Não podemos esperar que caiam dos céus as coisas boas para nós, temos que fazer a nossa parte. Muito, muito obrigado mais uma vez pela presença de você e tenho certeza que será sempre bem-vinda, né, Luizinho? Sem dúvida. Você faz a gente chorar. Muito, muito obrigado. São lágrimas de alegria e de emoção. Não são de dor, eu espero, né? De alegria. Palavra de vida. Tua fé te curou.